Fala galera, beleza? James Freitas na área. E nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso livre de música, né? Espero que estejam gostando e acompanhando, né? Na aula passada, nós entendemos um pouco sobre cifra, né? O que era a cifra, o que representava e tudo mais, né? Como é que a gente apresenta as letras, ou seja, o C, que é o Dó, o A é o Lá, se querer botar um acorde menor, nós vamos aprender com um M minúsculo, né? Mas nós vamos ainda entender como formar cada acorde, quais são as notas que formam, tá? Então a gente vai deixar isso para um plano um pouco mais na frente, mas aí vamos seguindo devagarzinho. Passamos o exercício prático para vocês estudarem e trouxemos também a questão da execução da música já usando as duas mãos, né? Então nós tocamos 8 compassos usando as duas mãos de forma independente, tá? Então, aqui para hoje, o que nós temos para a nossa aula de hoje? Nós vamos falar um pouco sobre intervalos, tá? Então, o que na verdade é um intervalo? O intervalo é, por exemplo, a distância que você tem entre dois sons. Então, por exemplo, que a gente vai medir o que nós chamamos de tons ou semitom, ou seja, a forma que a gente vai medir, existe uma unidade que a gente chama para medir o intervalo, ou seja, a distância. Então, por exemplo, no teclado aqui, nós temos essa nota aqui, por exemplo. Temos essa nota. E aí, por exemplo, uma outra nota, por exemplo, essa aqui, está a uma distância dela. Certo? Essa primeira, que é o Dó. E aí aqui nós temos esse Sol. Existe uma distância, que é essa distância que nós chamamos de intervalo. Temos esse Fá aqui, e tanto faz. Certo? Essa distância, né? Então, nós, para fazer a medida dessa distância, por exemplo, na física, nós determinando a distância de algum local em metros, centímetros, quilômetros, né? Desculpe. E aqui a nossa distância é medida em sons, ou semitons, tons e semitons, tá? Então, é a nossa forma de medida. E qual é a menor distância conhecida, por exemplo? Se você usa em centímetro, a menor distância que você teria é 1 centímetro, né? Em milímetro, 1 milímetro e por aí vai, tá? Em metros, a menor distância que você pode percorrer é 1 metro. E no nosso caso, é o seguinte. A menor distância entre dois sons, certo? Que nós temos no instrumento, é o que nós chamamos de semitom. Claro, existem outras distâncias menores que nós chamamos de comas. Tá? Mas para o nosso objetivo de estudo agora, nós não vamos nos importar com isso. Então, a menor distância que a gente tem entre duas notas é o que nós chamamos de semitom. Então, por exemplo, no teclado aqui, se eu tenho essa nota Dó, qual é a nota que está mais próxima dela? Ou seja, a nota que está mais próxima dela seria essa nota preta aqui, ou essa de cá. Certo? Se eu tocar essa outra branca aqui, que é o Ré, percebe que existe uma nota antes. Então, por exemplo, daqui para aqui, nós temos a menor distância, ou daqui para aqui. Ou seja, nós podemos fazer a distância ascendente, que é quando a gente vai para notas mais agudas, ou quando a gente vai para a nota mais grave, que a gente chama de descendente. Então, aqui, nós temos o quê? Um semitom. Então, do Dó para o Dó sustenido, ou Ré bemol, nós temos uma distância de um semitom. Como também do Dó para o Si, este Si aqui, também é um semitom. Qual é a diferença? Deste Dó para esse Dó sustenido é um semitom ascendente. E desse Dó para esse Si é um semitom descendente. Mas é um semitom. E quando nós temos dois tons de distância, nós geramos o que nós chamamos de um tom. Então, a distância de duas notas que você tenha dois semitons é o que nós chamamos de um tom. Então, no teclado, por exemplo, quando eu tenho do Dó para o Ré, percebe que existe um Dó sustenido entre eles. Então, ou seja, daqui para aqui nós temos um semitom, daqui para aqui mais um semitom. Então, duas metades formam um inteiro. Então, do Dó para o Ré, nós temos um tom de distância. Mesma coisa do Ré
para o Mi, porque existe uma tecla preta aqui entre eles. Então nós temos do Ré para o Mi uma distância de quê? De um tom. Do Mi para o Fá não existe uma tecla preta entre eles. Ou seja, essa distância aqui é uma distância de quê? De um semitom. Mas, por exemplo, eu tenho aqui o Dó sustenido. Eu posso ter uma distância de um tom em relação ao Dó sustenido? Posso. Olha só, qual é a nota que vai estar a um tom de distância do Dó sustenido? O próprio Si, né, porque aí eu tenho um semitom aqui e mais um semitom aqui. É um semitom, é um tom descendente. E o próprio Ré sustenido também. Também é um tom ascendente. E assim sucessivamente. Certo? Então isso a gente tem essas nossas distâncias que a gente pode pensar em trabalhar. Tá? Então, neste caso, nós temos essa distância de um semitom ascendente ou descendente, um tom ascendente ou descendente também. Certo? Então, nós temos isso aqui para poder trabalhar. E o que nós temos mais, né, para poder entender? O que nós chamamos de campo harmônico. O campo harmônico, certo, é o conjunto das 7 notas, né, de notas, geralmente são 7, que podem ser tocadas pela melodia. E aí e usadas nos acordes. Por isso, muitas vezes a gente quer saber, ou seja, qual é o campo harmônico da música, ou seja, está relacionado à escala. E aí, ou seja, o que nós chamamos de escala, a gente vai entender já já, certo? Quais são as notas que estão reconhecidas nela. Então, muitas vezes nós temos o que acontece para a gente usar aqui no nosso estudo, certo? A nossa chamada escala. Então, a escala são as 7 notas que o campo harmônico permite escolher para formar essa melodia e os acordes. Temos algumas fórmulas que determinam as notas através da escala, através da distância, esses intervalos entre uma nota e outra, que aí não importa a tonalidade, ou seja, se tem uma fórmula para fazer uma escala maior, para fazer uma escala menor, temos uma sequência, Ju e tudo mais. E em cada parte ali do intervalo, nós temos alguns símbolos que nós chamamos de J para ser um intervalo justo, M maiúsculo para um intervalo maior, M minúsculo para um menor, né? Aí tem um Di para diminuta, mas isso aí a gente vai estudar mais na frente, tá? O importante é que a gente vai entender essas distâncias. Então vamos entender o seguinte. Quando nós executamos esse exercício aqui no teclado, nós tocamos o quê? A coisa mais simples, tocamos do Dó até o Si. Então passamos pela nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó. Nesse caso, é bem tranquilo para a gente entender aqui. Tá? Então, olha só. Olhando aqui, nós temos o seguinte. Na nossa questão da escala maior, temos o seguinte fato. Bom, nós temos a chamada tônica, que é a nota que forma a escala. No caso, no Dó, a tônica é o próprio Dó. Nós temos a segunda, que é o segundo grau da escala, que a gente pode pensar num degrau também, né? Então, por exemplo, cada nota equivale a um grau ou degrau. Né? Então, um grau da escala. Então, por exemplo, se a gente parte a partir do... Usamos como ponto de partida do Dó, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então, no que? Dó é a tônica, é a primeira nota. Depois do Dó, nós tivemos o que? O Ré. Então, nós tivemos o que? O Ré, que é o segundo grau. Depois do Ré, Mi, que é o terceiro grau. Depois do Mi, Fá, quarto grau. Depois do Fá, o Sol, quinto grau. Depois do Sol, Lá, sexto grau. Depois do Lá, Si, que é o sétimo grau. Depois do Si, o Dó, que é a repetição do primeiro grau, que a gente chama de oitavo grau. Se a gente partir do Ré, é a mesma ideia. Então, ou seja, o primeiro grau é o Ré, segundo grau, Mi, terceiro grau é o Fá, quarto grau, Sol, quinto grau, Lá, sexto grau, Si, sétimo grau, Dó e oitavo grau, o próprio Ré. Claro que aí tem algumas questões desses intervalos, de tons e semitons, que vão determinar, mas é justamente isso.
E quando a gente partiu do Dó, que é a escala mais simples, nós vemos o seguinte. Se a gente observar, na primeira nota, nós temos o quê? Primeiro, a escala maior é formada do quê? Da tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Então, ou seja, como a gente pensa no seguinte, da primeira para a segunda, ou seja, da tônica para a segunda maior, nós temos que intervalo? Nós temos um intervalo de um tom. E aí a gente pode perceber, do Dó para o Ré, nós temos uma distância de um tom, porque a gente tem, olha o Dó sustenido entre eles. Do segundo para o terceiro, do Ré para o Mi, nós temos também uma distância de um tom. Então, está aqui o Ré sustenido, então, ou seja, o segundo intervalo é de um tom também. Do terceiro para o quarto, que é o próximo terceiro intervalo que a gente vai ter, é um semitom. E a gente percebe, por exemplo, aqui do Mi para o Fá, é um semitom. Então nós temos, ou seja, não temos uma nota preta entre eles, então nós temos um semitom de distância aqui. Do quarto grau para o quinto, nós temos o quê? Um tom de distância, que está exatamente aqui, ó, do Fá para o Sol. Do quinto para o sexto, também um tom de distância. Exemplo, Sol para o Lá. Do sexto para o sétimo, também um tom de distância, que é a distância do Lá para o Si. E do sétimo para o oitavo, é um semitom. Eu coloquei, esse último será entre o Si e o Dó da oitava seguinte, ou seja, o Si e o Dó, que nós temos exatamente o semitom. Então a escala de Dó maior, ela é de que maneira? Dó, intervalo de um tom Ré, mais um tom Mi, um semitom Fá, um tom Sol, um tom Lá, um tom Si e um semitom Dó. Certo? Então vocês podem usar essa ideia sempre para todas as escalas. Então depois a gente pode aplicar em outras tonalidades, a gente vai aplicar, certo? Mas em princípio vocês entenderem isso aqui. Tá bom? E na nossa aula prática, certo? Nós vamos continuar aqui o quê? A nossa música que nós tivemos na aula passada, certo? Nós tocamos os 8 primeiros compassos e agora nós vamos tocar esses outros aqui. Percebe-se que do compasso 13 ao 16, ele é igual ao nosso compasso 5 ao 8. Então o foco aqui para a gente é a gente entender justamente o que? Este compasso aqui a partir do compasso 9. Então no compasso 9 nós temos o que? Nós já estudamos a música, né? Nós temos que é um Ré. E percebe que o quê? Que nós temos um Sol sendo tocado na mão esquerda ali. Então nós temos o quê? O Ré, que vai ser aqui, e nós temos o Sol. Então nós temos o Ré aqui, ó. E 2 tempos. Quando a gente tocar o Dó, ou quando tocarmos o Mi, a gente vai tocar o Dó aqui. E depois toca o Dó. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender. Tocamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Esse foi o compasso 9. Compasso 10, nós temos o quê? Quando tocarmos de novo o Ré, nós temos o Sol sendo tocado aqui. Então nós temos o quê? Ré e aí tocamos o Fá. Então, e quando a gente tocar o Mi, nós tocamos o Dó. Então é o seguinte, temos o quê? 1, 2, 3, 4. Tá? Vamos então fazer esses 2 compassos, o compasso 9 e o compasso 10. 1, 2, 3, 4. Aí eu já acabei seguindo, certo? Então, de novo, compasso 10, 9 e 10. Então, 1, 2, 3, 4. Percebe-se que o compasso 11 é igual ao 10.
Então podemos repetir o 10 para fazer o 11. Então temos o quê? Tá? Então vamos fazer o compasso. No compasso 9 ao 11. 1, 2, 3, 4. Certo? Aí o compasso 12, ele é o quê? Ele é a nota Sol, né? Ou seja, no acorde Sol com a nota Ré, e a gente toca 2 Sols lá mantendo o acorde Sol. Então é o quê? Então de novo. 2, 3, 4. Certo? Então nós temos isso aqui. Então nós temos... Agora vamos fazer desse compasso do 9 até o final. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, para vocês fixarem. 1, 2, 3, 4. E aí nós temos que o compasso 13 é igual ao nosso compasso 5, que nós já vimos anteriormente. Então é só repetir agora. Então, ou seja, no compasso 13 nós temos o quê? Certo? Então vamos fazer agora todo esse trecho, ou seja, a partir do compasso 9 até o final. 1, 2, 3, 4. Certo, pessoal? Então, e aí nós temos aqui o próximo slide com ela completa para que vocês possam estudar, né? Podem ficar tranquilos, vocês vão seguindo agora, tá? Então, esse é o nosso estágio de estudo. E para a gente finalizar nosso estudo de hoje, nós vimos o que? Na aula passada, a gente começou a estudar a escala de que maneira? Da forma espelho. Então, nossa escala ela foi um espelho, né? Dessa maneira aqui que nós tocamos. Então, vamos botar na posição aqui. Onde nós tocamos o quê? Dessa forma aqui. E retornamos. Agora eu vou dificultar um pouco para vocês de que maneira nós vamos estudar. Vamos começar agora a pensar cada mão de forma
individual. Então é o seguinte, nós vamos tocar o quê? Mão esquerda, dedo 5 no Dó, mão direita, dedo 1. Então podem fazer isso bem devagar para vocês fixarem. Então é o seguinte, olha lá. Dedo 1 e dedo 5. Depois, na mão esquerda, dedo 4, mão direita, dedo 2. Mão esquerda e mão direita, dedo 3. Agora, nós passamos o dedo 1 na mão direita e na mão esquerda nós tocamos o dedo 2. Aqui, na mão direita, dedo 2, mão esquerda, dedo 1. Passamos o dedo 3 na mão esquerda e tocamos o dedo 3 na mão direita. Dedo 2 na mão esquerda e dedo 4 na mão direita. Passamos o dedo 1 na mão direita e tocamos o dedo 1 na mão esquerda. Depois, passamos o dedo 4 na esquerda, 2 na direita. Dedo 3 nas duas mãos. Dedo 2 na esquerda, dedo 1 na direita. Dedo 2 na direita, dedo 1 na esquerda. Passamos o dedo 3 na esquerda e 3 na direita. Dedo 2 na esquerda, 4 na direita. E aí encerramos com o dedo 5 na direita e 1 na esquerda. Mais uma vez. Devagar agora. Esse é o nosso exercício dessa semana. Ele vai exigir um pouquinho mais, porque já começa você a pensar a mão direita em uma passagem, a mão esquerda em outra, aí você já começa a ter. Então, nós não vamos treinar a volta. A volta nós vamos treinar na aula que vem. Se vocês tiverem segurança, podem até começar, mas fixem dessa maneira aqui, tá bom? Então, esse seria o estudo, a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Curtam, compartilhem, encaminhem para os amigos, comentem, qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.